Paz e graça, irmãos, a todos vocês. Bom dia para vocês, que todos estejam pela graça e pela misericórdia de Deus, nesse mundo ao qual a gente vive aí, agora em momento de guerra, essa guerra aí entre a Ucrânia e a Rússia. Infelizmente, esse presidente da Rússia aí, ele tá, digamos assim, endemoniado, porque no tempo que a gente vive hoje, no tempo de buscar paz, ele declara uma guerra. Então isso não é de Deus, porém está escrito na Bíblia, tudo que está acontecendo hoje, briga entre reinos e reinos, não é verdade? Então fazer o que, irmão? Só orar pelos aqueles que infelizmente estão no meio ali dessa guerra, inocente, sem poder fazer muita coisa. Muitos já perderam suas vidas e outros tentam, preservá-la, fugindo, dessa guerra aí, Mas vamos continuar orando, que Deus assim, derrame a sua graça sobre aquele lugar, para que essa guerra ela seja o quanto antes, encerrada. Amém? Irmãos, hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre pastores e pastoras e pregadores e pregadoras. Não vou nem abrir a Bíblia, porém ela está aqui do meu lado, mas não vou nem abrir, porque o que eu tenho para comentar, para falar hoje para vocês, é sobre esses pastores e essas pastoras que pregam, digamos assim, baboseira, abre a boca em cima de um púlpito, sabe, ou numa rádio, para falar, distorcer a palavra de Deus e confundir a mente daqueles que buscam a verdade, daqueles que buscam entender, sobre a palavra de Deus, para aqueles que buscam sabedoria, discernimento e buscam naqueles que eles acham que tem, infelizmente não tem. Essa semana, por exemplo, eu escutei uma pregação na minha própria igreja, escutei uma pregação, pregador falando que Deus ele não permite adversidades nas nossas vidas. Mas como assim? Deus não permite adversidades? Segundo o pregador, falou que Deus não permite, se você estiver reto no caminho dele, ali firme na palavra de Deus, Deus não permite nenhuma adversidade na nossa vida. Então, eu vou deixar um ponto de interrogação sobre o que diz a história de José. Então a história de José é balela. Então a história de Jó é balela. Porque até então, pelo meu pouco conhecimento sobre a Bíblia, José, Jó e outros personagens da Bíblia, Deus permitiu algumas adversidades em suas vidas. Jó foi um dos mais prejudicados, dentro da Bíblia, um dos personagens mais prejudicados. Perdeu seus 10 filhos, perdeu toda a riqueza que ele tinha, perdeu saúde, porém depois ele recuperou tudinho com a graça e a misericórdia de Deus. Por quê? Porque o inimigo, ele quis tentar Jó, ele entrou na vida de Jó, mas com permissão de Deus. Ou seja, então Deus permite sim, correto? Tanto é que se você for no livro de Jó, iniciando do primeiro capítulo ali, versículo em diante ali, você vai ver que realmente Deus que permite adversidade na vida de Jó. Mas não para provar a Deus que Jó é fiel a ele, porque Deus já sabe disso. Deus ele já tem essa ciência sobre isso, Deus sabe que Jó é fiel. Foi para provar ao inimigo que Jó era fiel a Deus. Porque o inimigo ele saiu e foi lá em cima e Deus falou para ele: onde tu vem de arrodear a terra. É o que está escrito, irmãos. Não tem por que distorcer. Então o inimigo chegou e Deus falou: de onde tu vem de arrodear a terra. Visse meu servo Jó, vi, mas também com a riqueza que ele tem, é óbvio que ele vai glorificar o teu santo nome, teu nome sempre, E Deus falou: então vai lá e arranca tudo que ele tem. Ou seja, Deus permitiu. Deus que permitiu.
Entendeu? Deus que permitiu. E o diabo foi lá, arrancou tudo que ele tinha. Depois o diabo voltou de novo, pela segunda vez, e a mesma pergunta: visse meu servo Jó, de onde tu vem, de onde até visse meu servo Vi, mas também com os filhos que ele tem. Deus falou, vai lá e... Olha só, 10 filhos Jó tinha, 10. E Deus permitiu que o diabo tirasse a vida dos 10. Vocês estão entendendo? Foi Deus que permitiu. O diabo foi lá e tirou, e Jó não blasfemou. Depois o diabo voltou de novo. E Deus permitiu que ele voltasse lá na terra e tirasse a saúde de Jó. Vocês estão entendendo? Então tudo com permissão de Deus. Então como é que Deus não permite adversidade na minha vida e na sua vida? Irmão, Deus permite sim. Por que Deus permite? Porque muitas das vezes a gente está com o nariz em pé, a gente está num pedestal muito alto, a gente está confiante demais, achando que eu consigo tudo, mas muitas das vezes esqueço que é Deus que está no comando. Então Deus ele permite sim, mesmo que eu ande reto, temente, ali na palavra de Deus firme, Deus permite sim. José era temente a Deus, até o final da sua vida José foi temente a Deus. E o que aconteceu na vida de José? Os irmãos dele contra ele prenderam ele, jogaram num poço, depois retiraram, venderam como escravo para um grupo que passava, foi se passando, foi vendido para Potifar no Egito, depois foi caluniado pela esposa de Potifar, passou 3 anos e meio dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão. Quem permitiu tudo isso, sendo que José era reto, firme ali, fortificado na palavra de Deus, irmãos? Irmão, independente se você está dentro ou não da palavra de Deus, independente de você estar firme, reto na palavra de Deus, Deus permite sim. Não estou dizendo que Deus vai permitir coisa ruim na sua vida, mas muitas das vezes, para Deus fortalecer você na fé, Deus permite sim que você passe por adversidades. Por essas e outras que eu falei agora há pouco, muitas vezes o nariz em pé, muitas vezes você ali num pedestal muito alto. Entendeu, irmão? Então Deus permite sim. Só que Deus, ele permite que o problema entre na sua vida, mas o interessante é que Deus entra com você junto. Entendeu? Deus, ele entra junto com você no problema para quê? Para fazer você tirar do problema, para te tirar do problema e mais fortalecido. Você entende o que eu estou falando, irmãos? Então é isso. Deus, ele permite sim. Então a distorção da palavra, ela hoje está sendo... Irmãos, é tanta distorção em tantas igrejas por aí, sabe, que eu fico besta, como um pastor, como uma pastora, como um pregador, um ministrador, um transmitidor da palavra de Deus, consegue transmitir a palavra errada para as pessoas. Agora eu te pergunto, se tiver uma pessoa ali que acabou de entrar na igreja, nunca entrou na igreja, nunca ouviu falar de Deus, o que ela vai aprender? Ela vai aprender o errado. Você entende? Ela vai aprender o errado, infelizmente. Por isso que muitas pessoas perecem, porque não buscam na Bíblia a verdade. Entendeu? Por exemplo, essa semana eu estava escutando aquela rádio 105.7 aqui em São Paulo, 105.7, uma rádio cristã, uma rádio evangélica. Eu vou confessar para vocês que eu odeio escutar rádio evangélica, porque só fala de dinheiro. É o tempo todo falando de dinheiro. Então, estava escutando aí no comecinho da tarde ali, bem no comecinho da tarde, tem um pastor, não lembro o nome dele. Se eu lembrasse, eu ia citar o nome dele aqui, porque eu não tenho rabo preso com ninguém, graças a Deus. Mas se eu lembrasse, eu ia falar. Então, tipo, um ouvinte cristão ligou, perguntando para esse pastor qual de X igreja tinha um buraco mais fundo, era o buraco mais negro. Aí citou a adventista, citou a católica, acho que a metodista, alguma coisa assim, eu não lembro qual foi entre 5 e 4 igrejas. Sabe? Qual dessas igrejas era pior? Irmãos, pelo amor de Deus, todos nós sabemos que placa de igreja não salva ninguém. Você vai para a igreja buscar a placa, o pastor, ou buscar Deus? Ou olhar a vida dos irmãos que estão ali dentro? Placa de igreja não salva ninguém. Muitos ali, em todas as igrejas, falo muito juntando todo mundo, mas um pouquinho em cada igreja vai ser salvo. Porque independente da igreja que você esteja, você pode ser salvo sim, porque você está indo buscar Deus dentro daquela igreja. Se aquela igreja abre a Bíblia e fala do nome de Deus, fala da palavra de Deus, então sim, você pode ser salvo dentro daquela igreja. Não existe esse negócio de igreja pior do que a outra, porque todas são pecadoras, todos nós somos pecadores.
E esse pastor, por sua vez, classificou cada uma com seu devido. Essa aqui está em quinto, essa em quarto, essa em terceiro, segundo e primeiro lugar. Essa é a pior. Irmãos, pelo amor de Deus, irmão. Um pastor dá uma explicação dessa para um ouvinte de uma rádio. Que sabedoria esse pastor tem? Que sabedoria esse pastor tem? Para mim, ele não é conhecido da palavra de Deus. Para mim, ele não é conhecido da palavra de Deus. Que a partir do momento que um ouvinte ou alguém te pergunta qual dessas igrejas é pior, a sua sabedoria, ela tem que ser além. Você tem que falar, irmão, desculpa, mas assim, eu não estou aqui para julgar nem criticar a igreja A ou B ou C. O que eu tenho para te falar é que todos nós somos pecadores. Placa de igreja não salva ninguém. Certo, irmão? Então, eu não vou julgar o meu irmão ali na fé, porque tenho certeza que o mesmo Deus que ele segue é o que eu sirvo, porém ele prega de uma maneira, eu prego de outra. Seria talvez a resposta correta? Sim, porque ele não pode julgar. É como se ele fosse o dono da verdade, é como se ele fosse o sábio, como se ele fosse um anjo. Então, é como se a igreja dele fosse a correta. Totalmente errado, irmãos. Como é que eu vou dar uma explicação dessa para uma pessoa, irmãos? Então eu não sou conhecedor da palavra de Deus, eu estou julgando outras igrejas, aí fica falando que a adventista é uma seita, porque a adventista guarda o sábado, mas o sábado está escrito lá nos 10 mandamentos, escrito pelo próprio dedo de Deus. Tem argumento contra isso? Não, porque foi escrito pelo próprio dedo de Deus. Interessante que todas as outras igrejas comem carne de porco, come frutos do mar, come peixe de couro, e está tudo isso escrito na Bíblia, que são carnes imundas, e todos eles comem. Ou seja, é a mesma coisa. A adventista, ela crê em guardar o sábado da mesma forma que nós, pentecostais, acreditamos que carne de porco, pelo menos eu não. Eu fui batizado na adventista, mas eu frequento a assembleia, para vocês verem. Eu não sigo placa de igreja, eu não sigo igreja, irmãos, eu sigo a palavra de Deus. Eu fui batizado na adventista, mas eu frequento a Assembleia de Deus. Porém, eu acredito sim que temos que guardar o sábado. Eu acredito sim que carne de porco faz mal. Vocês entendem? Então, o que eles nos entendem é que da mesma forma que eles comem carne de porco e não acredita que aquilo ali faz mal, a mesma coisa o adventista que guarda o sábado e crê que aquilo ali sim que tem que ser guardado. Então isso se trata de seita? Não, é uma questão de que um acredita nisso, outro acredita naquilo. Então eu posso acreditar que a Assembleia é uma seita também, porque a Assembleia come carne de porco e não guarda o sábado e não bebe? Porque assim, se eu, por exemplo, como carne de porco, eu posso beber uma bebida com álcool. Você concorda? Porque a Bíblia, ela nos orienta, da mesma forma que orienta que a carne de porco ela é imunda, ela orienta que a bebida não faz bem, em excesso. Não estou falando aqui para vocês que vocês têm que beber, tá, irmão? Eu estou só falando o que diz a palavra de Deus. Tanto é que a palavra de Deus fala que os bêbados não herdarão o reino dos céus. Deus, ele fala os bêbados. Ele não fala quem bebe. Vocês entendem o que eu estou falando? É isso, eu não estou orientando aqui nem incentivando vocês que não bebem beber. Não é isso, longe de mim, irmão. Cada um sabe o que é bom para si. Só que é o que Deus fala. Deus não seria tolo ao ponto de escrever uma coisa e você entender outra. Ou você acha que... muitos dão desculpa que está no Velho Testamento. Então você acha que Deus escreveu o Velho Testamento e lá na frente ia mudar o Velho Testamento, ia mudar para o Novo, ia distorcer aquilo que está aqui? Você acha que Deus... Irmão, Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Deus é o sábio dos sábios, Ele é o Criador, irmãos. Então como é que eu vou falar que isso daqui é X coisa e lá na frente eu vou mudar? Deus, Ele não muda nada, tanto é que a palavra de Deus diz que a gente não pode mudar um pingo de um i. Vocês entendem? O que está escrito no Velho Testamento é só a continuação. Aliás, o que está escrito no Novo, é a continuação do Velho Testamento. Então tudo procede. Deus não muda nada. Por exemplo, o testemunho de Jeová, eles não devolvem os dízimos. Eles falam que Deus aboliu. Aonde está escrito que Deus aboliu o dízimo? Mas nem por isso eu critico a testemunho de Jeová. É a crença deles, é no que eles acreditam. Eles não comemoram aniversário, porque eles puxam um versículo. Só que a Bíblia fala que é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Eu não posso tirar a conclusão de um versículo. Então eles tiram a conclusão de um versículo que aconteceu uma tragédia num aniversário, não sei das contas, não sei nem que versículo é esse, nem aonde está.
que eles falam que aconteceu e que você não pode completar, comemorar o seu aniversário. Totalmente distorcida. Vocês entendem? Só que eu vou criticar a Testemunha de Jeová? Não, sabe por que eu não vou criticar? Porque é a única igreja que vive de porta em porta batendo aí, ó, tentando pregar e falar da palavra de Deus para todo mundo. É a única. Nem a Testemunha, nem a Adventista faz isso. Nem a Adventista faz isso. Então é a única, é a Testemunha de Jeová. Então você acha que quem sou eu para criticar? Quem é esse pastor para falar de que igreja X, católica, adventismo, metodista, se desquanto é a pior ou a melhor? Quem é esse pastor? Quem é ele? Vocês estão entendendo? Mas eu fico indignado com esses pastores que infelizmente distorcem a palavra. Irmão, se está escrito, não tem por que distorcer. O Novo Testamento é uma continuação do Velho Testamento. Se está escrito que a bebida ela não é bom para você, está escrito. Se está escrito que a carne de porco ela não é bom, não é bom. Se está escrito que tem que guardar o sábado, tem que guardar o sábado. São partes da Bíblia polêmicas que muitos creem que isso é doutrina. Não é doutrina de igreja, é doutrina da Bíblia. Deus ele não proíbe você de beber, não proíbe você de comer carne de porco, não proíbe você de encher a cara, proíbe você de nada, de andar de sunga na praia. Deus não te proíbe nada. Ele te orienta o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim para você. Bebida em excesso é ruim. Carne de porco, tá falando, é carne imunda. Irmãos, é simples, está escrito. Está escrito. Tanto é que a carne de porco não está escrito nos 10 mandamentos, mas o sábado está. É feito eu estou falando para vocês, hoje eu me considero um assembleano porque eu frequento a Assembleia de Deus, mas eu não acredito na placa da igreja, não acredito no meu pastor, o que ele fala. Se ele falar o que ele falar ali que tiver correto, parabéns para ele, ó, show. Mas se ele falar uma coisa ali que distorce, eu vou questionar ele, vou dizer, pastor, isso aqui, ó, tá falando isso, isso e isso. É simples, irmãos, não tem por que a gente ficar distorcendo como esses pastores, esses ministradoras transmitidores da palavra de Deus. Tem outras que só pregam prosperidade, aonde que Deus quer saber, o dízimo é bíblico. Outra coisa polêmica, como a Testemunha de Jeová que não devolve o dízimo, é bíblico. Você acha que Deus é tolo de colocar lá Malaquias 3:8 que fala do dízimo, devolver dízimos e oferta para mantimento na casa do Senhor, para que não haja mantimento na tua casa? Você acha que Deus ia colocar isso e depois ele ia abolir? Não, é óbvio que não. Irmão, Deus é o Senhor dos senhores, é o sábio dos sábios, é o inteligente dos inteligentes. Deus não ia colocar uma coisa no Velho Testamento e mudar no Novo. E aí ele estaria distorcendo a própria palavra dele. Negativo, irmãos. Aí muitos vão lá naquela parte que Deus desce uma bandeja cheia de carne impura ali, mas Deus falou para Pedro que podia comer, mas Pedro comeu aquela coisa? Pedro não comeu. É isso aí que é interessante, é que Pedro não, por que Pedro não comeu? Porque o próprio Pedro falou, não vou comer, isso é imundo. E ali tinha carne de porco, tinha frutos do mar, que a Bíblia orienta que não é bom para comer. Porém, aquilo ali é o versículo que está falando sobre Pedro que rejeita uma pessoa que não é do povo dele. Deus está orientando a Pedro que a gente não tem que rejeitar as outras pessoas. É a orientação sobre aquilo dali, é isso. Deus não está mandando aquela carne ali exatamente para Pedro comer. Deus ali ele fez um teste com Pedro, porém Deus queria que Pedro, se atentasse que a gente não pode fazer disseção de pessoas, acepção de pessoas. Vocês entendem isso? É isso que Deus ali está mostrando para Pedro. Se você ler o versículo inteiro, todos os versículos ali, você vai ver que Deus ali está orientando a Pedro que a gente não pode fazer acepções de pessoas. Tem que ter empatia com todos. Vocês estão entendendo? É isso. Deus ali não está nem falando de alimento. Mas muitos, tanto da Assembleia também, para vocês verem, eu sou assembleano, mas muitos da Assembleia entendem isso daí, que é comida. Vão naquela outra palavra que fala que o que é ruim é o que sai da nossa boca e não o que entra. Mas Deus, quando Deus fala que o que é ruim é o que sai, não o que entra, Deus está falando de quê? Palavras vãs. O que é ruim é o que sai, por quê? Porque é o que você fala. Vocês estão entendendo? É o que você fala ali, ó. O que sai, o que entra. Entra por aqui, sai por aqui. Deus não está falando de alimento, irmãos. Procure estudar a Bíblia. Entendam exatamente o que diz a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? É simples. Não tem porquê. Você acha que Deus é tolo de escrever uma coisa no Velho e no Novo ele distorcer? Lógico que não. Quem distorce somos nós. Então, irmão, esse é o problema.
É as pessoas distorcendo a palavra de Deus. Deus, ele permite sim adversidades na minha e na sua vida. É necessário para você fortalecer sua fé, para você se fortificar, para você crescer dentro da palavra de Deus. Deus permite sim, mesmo você estando reto dentro da palavra dele. Deus vai permitir sim. Então o pregador fala, Deus, ele nunca permite adversidade na sua vida, uma coisa ruim na sua vida. Então como é que você anda reto ali e acontece um monte de tragédia na sua vida? Fala para mim. O que aconteceu com Joé Balela, o que aconteceu com José Balela, o que aconteceu com Elias? Elias teve que fugir de Jezabel para não ser morto. E aí? E Elias era temente a Deus ali, reto, profeta reto ali. Tanto é que um monte morreu, um monte de profeta morreu naquela época de Elias. Jezabel mandou matar um monte. E se Deus não permite, por que ele permitiu isso então? Vocês estão entendendo? Então Elias andava no caminho errado? Não, Elias era reto. Tanto é que o próprio Deus falou para Elias fugir, ficou escondido numa caverna, até a segunda ordem, até a segunda provisão de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? É assim que funciona. Vamos ler a Bíblia, vamos estudar, para a gente não ser enganado, muitas das vezes, por palavras vãs, que é pregada em rádios, em púlpitos, em igrejas, por aí afora. E eu repito aqui, volto a falar, placa de igreja não salva ninguém. Você pode até frequentar um centro de macumba, se lá pregar a palavra de Deus lá, não é o nome macumba que vai te salvar, é a palavra de Deus que vai te salvar. Vocês estão entendendo? Pode ter uma igreja com o nome centro de macumba, mas se lá dentro eles abrir, pegar a palavra de Deus, exatamente o que está escrito aqui, ó, você vai ser salvo. Não é nome, irmãos, não é placa, entendeu? Eu tenho um vídeo aí falando sobre doutrina. Quem inventa a doutrina é o ser humano. A única doutrina que a gente tem que seguir é o que está escrito aqui, ó. Agora ficam inventando um monte de doutrina, roupa, isso, aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí fica falando que adventista é uma seita porque guarda o sábado. Não é seita. Está escrito aqui, ó, nos 10 mandamentos. Quem escreveu os 10 mandamentos? O próprio dedo de Deus. Se o próprio Deus escreveu, tem argumento contra? Não, o próprio Deus escreveu. Vocês estão entendendo? Que foi como muitos falam, mas a Bíblia é escrita por homens, inspirado pelo Espírito Santo, mas foi escrita por homens. E os 10 mandamentos? Quem escreveu? Não foi o próprio Deus? Se ele colocou, então não tem argumento, não tem como eu ter mais desculpa, puxei agora, não foi eu, foi Deus que escreveu. Vocês estão entendendo? Então como eu posso entender que aquela igreja é uma seita só porque ela guarda um sábado, mas se foi o próprio Deus que escreveu? Então a minha igreja, a Assembleia, é uma seita, porque a gente come carne de porco e acredita que aquilo ali não faz mal. Quando está falando que a carne de porco é imunda, a gente não pode comer. Quer uma prova disso? Quando você se opera, quando você vai no médico, ou quando você leva um corte, não precisa nem ser ir no médico. Quando você leva um corte no dedo de porco, você come carne de porco? Não, sabe por quê? Porque se você comer, inflama. Então como é que é saudável? Você acha que Deus seria tão tolo de falar que uma carne não é boa, e depois você falar que depois ele vai distorcer aquilo dali? Ô irmão, pelo amor de Deus. Eu fico muito indignado com isso, irmãos. Eu fico muito indignado com isso. Fico muito, mas muito mesmo, porque a distorção é muito grande da palavra de Deus. Sabe, as pessoas, infelizmente, não procuram estudar realmente o que está escrito, irmãos. É simples, irmãos. Vamos buscar o que está escrito. Vamos buscar sabedoria naquilo dali, no que está escrito dentro da palavra. Não acredite em tudo que se diz em cima do púlpito. Não acredite em tudo que se diz numa rádio porque é pastor, porque não sei o que, é um pastor consagrado. Não importa. Não acredite naquele que fala mansinho demais. Quem fala mansinho demais é cordeiro. Mas é um cordeiro que é só a pele. Por trás é um lobo. Sabe aquele lobo vestido de cordeiro? Ele fala mansinho no seu ouvido para te conquistar. Então, irmãos, tenha sabedoria. Tá bom, irmãos? Cuidado nas igrejas que vocês vão. Repito, placa de igreja não salva ninguém. Mas cuidado, quando eu falo cuidado na igreja que você vai, é com quem está pregando. Tá bom? É com quem está com o microfone na mão ali, distorcendo a palavra e tentando confundir a sua mente. Se o pregador está falando, abra a sua Bíblia e confira se o que ele está falando é verdade. Porque ele pode estar falando que hoje é domingo, sendo que hoje é segunda. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A questão é essa.
Busque, chegue em casa, detalhe a Bíblia. Anote o que ele está falando no versículo, capítulo. Chegar em casa, você vai lá, procura um tempinho para eu vou ver se o que esse pastor aqui falou procede. Vou ver se a explicação dele bate com o que está escrito aqui. Porque o pastor, as pastoras, os ministradores, etc e tal, tem mania de ler uma palavra e dali, sabe, falar 1 hora em cima daquela palavra ali. Tirar um monte de conclusão em cima daquela palavra que não existe. Irmão? Então aqui eu deixo o meu recado para vocês. Eu deixo, uma palavra também, sobre a vida de Jó, sobre a vida de José, de Elias, que Deus permitiu, sim, Deus permite sim a adversidade na sua vida, muitas das vezes para te fortalecer, muitas das vezes para você entender que Deus está no comando. Muitas das vezes a gente não entende que Deus está no comando, Muitas das vezes a gente acha que Deus se afastou de nós, muitas das vezes achamos que Deus está em silêncio e esqueceu da gente. Deus ele está no comando, por isso que há adversidade muitas das vezes na nossa vida, mas com a permissão de Deus, não importa. Você pode estar reto, firme na palavra dele, mas você vai ter adversidade sim, porque Deus na palavra dele, ele mesmo fala, nesse mundo tereis aflições, mas crê, porque eu venci o mundo. Então é isso que Deus fala. Se ele mesmo fala, nesse mundo tereis aflição, então como é que eu vou ter uma vida de abundância? 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano, se o próprio Deus fala. E se você vai ter aflição, de onde vem essa aflição? É porque Deus permitiu. Vocês entendem? É simples, irmão. É simples. Então, irmãos, fique com essa palavra, que Deus assim abençoe a todos vocês. Vamos continuar orando por essa guerra aí, que a gente não vê a hora de acabar, Porém, como eu falei, está tudo em Apocalipse, está tudo escrito lá, Se quiser entender um pouco sobre essas guerras, sobre essas coisas que acontecem no mundo, é só você ler o livro de Apocalipse. Amém, irmão? Então fique com essa palavra, que Deus assim abençoe a todos vocês, a mim, minha casa, a casa de vocês, nossos familiares, amigos e inimigos, porque eles precisam de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmão? Fiquem com Deus.